Nós vamos falar sobre habeas corpus. Vamos iniciar a matéria nova, vamos falar sobre o habeas corpus, é um ponto importante na nossa matéria de processo penal, recurso, tá? Apesar que o habeas corpus está inserido no capítulo dos recursos no processo penal, nós vamos verificar que não se trata de um recurso, né? Habeas corpus não é um recurso e nós vamos explicar isso detalhadamente no decorrer desta aula de hoje. Certo? Primeiro vamos colocar a vocês o local que se enquadra a fundamentação do habeas corpus na nossa atual legislação. Então, ele está previsto no artigo 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, está previsto também no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Então, o habeas corpus é um instrumento, é uma ação autônoma de impugnação, a qual se busca proteger o direito de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir, que foi cerceado ou está em vias de ser cerceado pela prática de abuso de poder ou ilegalidade praticado por autoridade pública. E aí daqui a pouco nós vamos falar da autoridade, se o particular também pode ser a autoridade coatora, tá? Então, o habeas corpus é essa garantia que nós temos na Constituição Federal para proteger esse direito de locomoção contra uma prisão ilegal ou a iminência de ocorrer um encarceramento absolutamente ilegal, desprovido de fundamento jurídico, certo? Mas antes de adentrar então no estudo em si, vamos só falar um pouquinho da parte histórica do habeas corpus. A Constituição Imperial de 1824, ela não previa o habeas corpus, mas ela já proibia as prisões arbitrárias, né? Aí o Código de Processo Criminal de 1832, esse já fez a previsão do habeas corpus. Então, a primeira vez que constou habeas corpus na nossa legislação foi no Código de Processo Criminal de 1832. Depois, em 1871, a Lei 2033, ela veio e falou do habeas corpus que se aplicava também ao estrangeiro que estivesse no país. Então, o habeas corpus se estendeu ao estrangeiro, né? A partir daí, a Constituição republicana de 1891, no artigo 72, parágrafo 22 da Constituição Republicana de 1891, ela já trouxe em seu bojo o habeas corpus. Só que até então, o habeas corpus era usado para proteger esse direito à locomoção, direito de ir e vir, mas também protegia outros direitos também que fossem violados por ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade. Aí foi somente na Constituição de 1934, onde se criou o mandado de segurança. Mas o que tem a ver o mandado de segurança com o habeas corpus? Bom, com a criação do mandado de segurança na Constituição Federal de 1934, e depois ele foi regulamentado em lei, né, 1533 de 51, que foi revogado. Hoje nós temos a lei atual do mandado de segurança, lei 12.016 de 2009, o artigo 1º definindo e conceituando o que é o mandado de segurança, e a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, dispõe também sobre o mandado de segurança. Mas por que eu estou falando isso? Porque a partir daí, então, com a criação do mandado de segurança na Constituição de 1934, deixou claro a hipótese de cabimento de habeas corpus, ou seja, aqueles direitos que eram protegidos pelo mandado de segurança, que poderiam ser, para garantir o direito líquido e certo, utilizava-se o mandado de segurança, e tudo que envolvia direito de locomoção, direito de ir e vir, essa liberdade de ir e vir, era protegida através da utilização do habeas corpus. Então aí ficou bem delimitado a função de cada instrumento, né, após a Constituição de 84, com a criação então do mandado de segurança. Essa é a correlação que eu queria fazer com vocês. Por quê? E desde já, para não confundir,
A definição de mandado de segurança está lá. Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Olha, por aí, nós já definimos o seguinte: se envolver direito de locomoção, constrangimento ilegal, afeto ao direito de locomoção, ao direito de ir e vir, ainda que seja uma eventual possibilidade de um cerceamento desse direito de locomoção, seja um perigo atual, né, eminente ou iminente, né, é possível você utilizar-se do habeas corpus. E se cabe habeas corpus, a própria lei do mandado de segurança já exclui a sua aplicação. Então, se cabe habeas corpus, eu não vou falar em mandado de segurança. Né? E o mandado de segurança no processo penal, ele é extremamente subsidiário. Ele só tem cabimento quando não couber outro recurso previsto na legislação. Por exemplo, denegou o recurso de apelação. O juiz não recebeu o recurso de apelação. Mas tem um direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição. Cabe mandado de segurança? Não, porque a lei fala que cabe rese. Mas denegou o rese, agora cabe mandado de segurança? Não, porque a lei fala que cabe carta testemunhada. E se cabe correição parcial, ainda não cabe mandado de segurança. Aí vocês viram tanto que é subsidiário o mandado de segurança em matéria criminal. Certo? Somente quando não existir outro recurso cabível. Estou falando isso para diferenciar bem, para que não haja nenhuma interpretação equivocada sobre habeas corpus e mandado de segurança. Essa diferenciação deve ficar bem clara. Certo? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiro, então, vamos fazer a definição do que é habeas corpus, né? Tome o corpo. Essa é a definição técnica de habeas corpus. Tome o corpo. Isso por quê? Em épocas remotas, né? Porque a origem do habeas corpus se discute, né? Até mesmo antes e depois de Cristo, mas a origem inglesa, né? Da Carta Magna de 1215 da Inglaterra, originou-se o habeas corpus. Então, vários doutrinadores tecem comentários sobre a origem do habeas corpus de uma forma, outros de outra, né? Mas esse tome o corpo, o que significaria isso? Que o sujeito, quando era preso, cerceado a liberdade, ele era apresentado ao rei e o rei iria verificar a legitimidade daquela prisão, se mantinha o sujeito preso ou se libertava lá o prisioneiro. Então, por isso que tomai o corpo, né? Ele era apresentado, o preso, ao rei. Mas aqui na nossa legislação, nós temos essa previsão da hipótese de apresentar o preso quando é habeas corpus perante o juiz de primeiro grau. Então, se o delegado é autoridade coatora e você entra com habeas corpus contra o delegado perante o juiz de primeiro grau, o juiz pode determinar que o preso seja apresentado a ele. Isso tem essa previsão. Normalmente não se utiliza isso, mas tem essa previsão expressa no artigo 649 e seguintes aí do Código de Processo Penal. Vocês vão encontrar essa previsão somente em primeiro grau. Habeas corpus em segundo grau não tem essa previsão, tá? Mas esse sentido de tome o corpo, hoje ele mudou essa figura, esse significado do habeas corpus. Então, hoje, habeas corpus para nós significa ordem de libertação, ou ordem para cessar o constrangimento ilegal que afeta o direito de ir e vir. Tá? Então, habeas corpus significa ordem de libertação. Então, você vai propor um pedido, né, para que seja concedido esta ordem determinando a libertação. Certo? Então, essa é a definição nos dias atuais de habeas corpus. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho da natureza jurídica do habeas corpus. Quando eu falo em natureza jurídica, estou dizendo
Será que o habeas corpus é uma ação ou não é uma ação? Ou é um recurso? Bom, nós já falamos que o recurso ele se dá dentro de uma mesma relação jurídica, né? Ele ocorre numa mesma relação jurídica. Já o habeas corpus não. Se estabelece, se instaura uma nova relação jurídica, uma nova situação jurídica, né? Então, nesse caso, nós estamos falando em ação e não recurso. Então, a natureza jurídica do habeas corpus, nós podemos falar que trata-se de uma ação autônoma, uma ação constitucional autônoma de impugnação, certo? Ou ação penal, alguns falam ação penal popular, ou ação penal constitutiva, quando muda aquela situação jurídica do paciente, de preso, ele passa a ser agora absolvido, né? Mas o que se tem que ter em mente, é que não é um recurso. Como a revisão criminal não é um recurso, é uma ação, né? Uma ação que visa a modificação da coisa julgada material, né? O mandado de segurança não é um recurso, é uma ação civil de rito sumaríssimo, que ela tem a previsão legal na lei, rito bastante célere, tá? Então, ainda que o habeas corpus tenha sido tratado como a revisão criminal no capítulo dos recursos no processo penal, nós não estamos a falar de recurso. É conhecido como uma ação penal constitucional, uma ação autônoma de impugnação, tá? Como é o mandado de injunção, como é o mandado de segurança, como é a revisão criminal. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a natureza jurídica do habeas corpus. Tá certo? Não trata-se de recurso. Tanto que você pode entrar com habeas corpus antes do trânsito julgado, também depois do trânsito julgado. Até mesmo depois do trânsito julgado, quando o processo for manifestamente nulo, por exemplo. É lógico que você não pode utilizar o habeas corpus, nós vamos falar bastante sobre isso. Você não pode usar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Mas se verificarmos o rol do artigo 648, em uma de suas hipóteses, já que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, mas uma das suas hipóteses é quando o processo for manifestamente nulo. É uma das hipóteses de cabimento de habeas corpus. Então, se o processo for manifestamente nulo, ainda que tenha transitado em julgado, é possível que você interponha um habeas corpus visando a declaração desta nulidade do processo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos falar, antes de falar de modalidades, vamos falar de legitimidade ativa do habeas corpus. Quem pode promover o habeas corpus? Quem pode promover o habeas corpus? Só o advogado? Então, as terminologias que nós vamos utilizar aqui são impetrante, é aquele que impetra a ordem, pode ser advogado ou pode ser qualquer pessoa que impetra em favor de terceiro, que age como substituto processual, né? Ou pode o impetrante ser o próprio paciente. Não tem problema nenhum. Então, aquele que está sofrendo o ato coator, está sofrendo a coação, afeta ao direito de ir e vir, à liberdade de locomoção, ele é chamado de paciente. Ele é chamado de paciente, tá? Aquele que impetra a ordem em favor do paciente, ele é chamado de impetrante. E aquele que pratica o ato coator, ele é chamado de autoridade coatora. Autoridade coatora. Então, qualquer pessoa pode interpor um habeas corpus em favor de outra pessoa. Hoje mudou muito a sistemática do habeas corpus do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Eu vou explicar detalhadamente isso lá na frente. Porque, para vocês terem uma ideia, só o ano passado, salvo engano, no STJ, entrou 36 mil habeas corpus.
e no STF 38 mil habeas corpus no ano de 2019. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, e isso depois de uma interpretação dada pelo STJ, que depois foi dada pelo STF, depois baixou para os tribunais de apelação, nós chamamos assim, tribunais regionais federais e tribunais de justiça estaduais, que não cabe habeas corpus de habeas corpus. Lembra que nós estudamos o recurso em sentido estrito? A decisão que concede ou denega habeas corpus em primeiro grau, você não pode interpor outro habeas corpus. Antes a gente só fazia isso. Qual que é o recurso que você tem que interpor quando o juiz de primeiro grau concede ou nega o habeas corpus? Recurso em sentido estrito. Quando ele concede, ainda que não tenha o recurso voluntário, o recurso da parte, existe a obrigatoriedade do juiz recorrer de ofício, nos termos do artigo 574, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. É remessa obrigatória ou remessa necessária. Quando o juiz concede a ordem de habeas corpus, ainda que o Ministério, por exemplo, não entre com recurso em sentido estrito, para que tenha a eficácia de coisa julgada, né? O juiz é obrigado a remeter o habeas corpus para ser apreciado na instância superior. Lá eles vão negar provimento ou dar provimento à remessa obrigatória ou recurso ex officio. Certo? Tudo bem? Nós já comentamos sobre isso também. Então, qualquer pessoa tem esta legitimidade, ainda que a pessoa seja um semi-imputável. Basta que ela tenha essa capacidade de discernimento para descrever realmente o ato coator, ou seja, aquele constrangimento ilegal que ela está sofrendo, é possível que ela interponha um habeas corpus perante a autoridade competente. Certo? Então, a notícia, né, que vocês sempre sabem, contam histórias sobre isso. O preso pegou uma folha lá e fez um habeas corpus. Tudo bem. Ele pode fazer isso, o diretor vai receber, manda para o juiz do processo, ou o juiz, se for na execução, o juiz da execução. O juiz, se ele tiver advogado constituído, o juiz intima o advogado para que possa exercer o direito na forma da lei. Se ele não tem advogado, o juiz manda para a Defensoria Pública para exercer o direito, a vontade do preso na forma da lei, aquele que tem o conhecimento técnico, para que esse desejo do preso seja apreciado de forma técnica perante o tribunal ou juízo competente. Tá certo? O que não pode é ser rejeitado. É lógico que, se o preso manda um habeas corpus para o tribunal dizendo que a decisão do juiz é ilegal ou é sem fundamento, mas ele não instrui com nada o pedido, pode ser que o tribunal devolva e manda abrir vista para a Defensoria Pública para exercer na forma legal, instruir o habeas corpus. Apesar que o tribunal pode pedir informações para o juiz de primeiro grau, quando o habeas corpus não estiver devidamente instruído. Mas, de repente, você não descreve nem o ato coator na petição inicial. Então, há casos que o tribunal vai indeferir liminarmente o habeas corpus. Ele não vai sequer conhecer o habeas corpus. Ele vai indeferir liminarmente. Ele não vai entrar no mérito para dizer, olha, conheço o habeas corpus e no mérito concedo ou denego a ordem de habeas corpus. Tá? Se ele não tiver, pelo menos, minimamente instruído. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos falar agora da legitimidade passiva para responder o habeas corpus. Então, quem vai responder o habeas corpus é a autoridade coatora, é chamada de autoridade coatora. E quem pode ser autoridade coatora? Quem comete abuso de poder? Somente a autoridade que exerce a função, cargo e função pública. Somente a autoridade pública. Então, por exemplo, um delegado, o Ministério Público, o juiz, a autoridade judiciária, todas essas pessoas podem ser autoridades coatoras, ou seja, que praticaram ou estão em via de praticar um ato ilegal ou abusivo que afeta direto ou indiretamente a liberdade de locomoção, certo?
Então, se foi um delegado que cometeu esse abuso de poder, você vai impetrar um habeas corpus, nós vamos falar daqui a pouco sobre competência, perante o juiz de primeiro grau. Agora, se foi o Ministério Público que requeriu a instauração de... requisitou a instauração de inquérito policial, a autoridade coatora é o Ministério Público. Você vai entrar com habeas corpus, mas a autoridade coatora é o Ministério Público. Se é o juiz que requisita a instauração de inquérito policial, requisição é ordem. O delegado está obrigado a acatar esta ordem que é a requisição. Então, a autoridade coatora, nesse caso, vai ser quem? Vai ser o juiz e não o delegado. Tá? Então, quem responde pelo ato é aquele que determinou a prática do ato ilegal ou abusivo. Não é um mero executor da ordem. O investigador que foi lá e prendeu, então ele vai fazer parte dessa autoridade coatora? Não, ele foi só um mero executor da ordem proferida pelo juiz. Então ele não é autoridade coatora, tá? Agora, se o delegado está cumprindo ordem do juiz ou do promotor e instaura inquérito policial ou determina a prisão de alguém, ele não é autoridade coatora. É quem determinou a prisão ilegal. O juiz determinou, o promotor requisitou a instauração de inquérito, ele ordenou o delegado. Mas o fato é atípico, há um constrangimento ilegal. Então quem vai responder o habeas corpus vai ser o Ministério Público. Ele que determinou que o delegado instaurasse o inquérito policial. Certo? Agora, será que a autoridade particular ela pode responder a um habeas corpus também? Porque a autoridade policial ela não comete abuso de... A autoridade privada ela não comete abuso de poder, mas ela comete ilegalidade, né? Vamos ver, era muito comum, né? Há muito tempo atrás, aí, até antes da Constituição de 88, o sujeito vai no hospital, não tem convênio, interna ele, se ele não, enquanto ele não pagar a conta, não vai ter alta. Ele vai ficar aí no hospital aí, enquanto não pagar a conta. Quer dizer, está ocorrendo aí uma violação no direito de locomoção? O que tem a ver o direito civil? Ele que cobra a dívida do sujeito na justiça, mas o que ele não pode é manter o sujeito em cárcere privado. Tá? Vocês poderiam dizer, não, mas está ocorrendo um crime, e só chamar a polícia vai prender o diretor do hospital em flagrante por crime de cárcere privado. Tudo bem, você resolveria essa situação, mas aqui nós precisamos saber tecnicamente se seria possível a interposição de um habeas corpus. É lógico que é possível. Aqui em Ribeirão Preto nós tivemos um exemplo de um habeas corpus contra uma autoridade, entre aspas, aí, particular, no shopping. Vocês lembram do tal rolezinho, que o shopping proibiram a entrada de menores de 18 anos desacompanhados dos pais, ou responsáveis, toda aquela história? Então, teve um habeas corpus nesse sentido, né, para garantir esse direito de ir e vir, para garantir essa liberdade de ir e vir. Né? Da mesma forma, o reitor da universidade falou, olha, se você não pagar a sua mensalidade, você não vai sair aqui da faculdade hoje, você vai ficar aqui enquanto você não pagar. É lógico que está ocorrendo um crime, chama a polícia, prende em flagrante e resolve o problema. Mas, tecnicamente, seria uma hipótese de cabimento de um habeas corpus? Alguém está sofrendo um cárcere privado, sem justa causa? É diferente, né? Quando, por exemplo, quando o juiz transitou em julgado, o sujeito foi condenado a 10 anos de prisão, regime inicialmente fechado, o juiz expede o mandado de prisão, a prisão é cumprida. Então, essa detenção, essa prisão, ela é absolutamente legal. Não há nenhum constrangimento ilegal. A não ser que o sujeito for condenado no regime semiaberto e o juiz determina a prisão e o sujeito está preso no regime fechado. Nesse caso, ele está tendo uma diminuição no direito de locomoção. Por quê? Se ele está no semiaberto, ele tem direito à saída temporária, ele tem direito a estudar fora. Já no regime fechado, não.
Ele só tem autorização de saída, no caso de tratamento médico, falecimento de um parente, ou trabalhar em obra pública. Já no regime semiaberto, não. Ele pode trabalhar independente de vigilância, ele pode estudar, né? Ele pode fazer cursos profissionalizantes, né? Ele pode ter as saídas temporárias 7 vezes durante o ano. Então, se ele está num regime mais rigoroso e a sentença diz que ele deveria estar num regime de menor rigor, é evidente que nesse caso está ocorrendo um constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção. Ah, mas todo jeito ele está preso. Peraí, mas no regime semiaberto ele tem mais liberdade de locomoção do que no regime fechado. Então, por isso que caberia o habeas corpus nesse sentido. Tá certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Vamos lá, vamos por etapa. Alguém tem alguma pergunta a fazer de tudo que eu já falei sobre habeas corpus? Legitimidade ativa, legitimidade passiva. E a legitimidade ativa, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 94, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela exclui a necessidade da capacidade postulatória para o oferecimento do habeas corpus. Então, a própria lei federal, além da Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 68, exclui a necessidade de ter capacidade postulatória para propor o habeas corpus em favor de alguém. Só em relação ao STJ e ao STF, aí eu vou falar detalhadamente sobre isso, no STF, artigo 192 do Regimento Interno do STF e artigo 202 do Regimento Interno do STJ. Vou olhar dentro. Artigo 192 do Regimento Interno do STF e artigo 202 do Regimento Interno do STJ diz o seguinte: vamos imaginar que um deputado cometeu um crime e esse crime está relacionado ao exercício do mandato. Então, nesse caso, o Supremo entende que a competência por prerrogativa de função, seja o deputado ou senador que comete crime e o crime está relacionado ao exercício do mandato, ou seja, ele cometeu uma corrupção, envolve função pública, então está relacionado ao exercício do mandato. Então, ele vai ser competente por prerrogativa de função ou STF, tá certo? Então, qualquer pessoa pode interpor um habeas corpus, já que a Casa Legislativa determinou que o deputado ficasse preso. Será que eu poderia interpor um habeas corpus em favor dele? Sim, se eu não fosse advogado, ou mesmo como advogado, poderia. Só que nesse caso, no STJ, o STJ iria indagar o deputado. Olha, você aceita esse habeas corpus? Você autoriza o processamento desse habeas corpus? Caso o deputado não autorize, o habeas corpus não será processado. Isso está no regimento interno do STF, no artigo 192. E no STJ também é a mesma coisa. Se é um governador de estado, da mesma forma, né? Se vai lá no STJ propor um habeas corpus em favor dele, nesse caso, ele vai ser indagado se ele concorda, se ele aceita com o habeas corpus ou não, certo? Por quê? Pode ser uma estratégia da defesa, que melhor não, deixa o processo correr normalmente, não vou entrar com habeas corpus, que vai mais rápido, estando preso. Pode ser uma estratégia ou outra da defesa, né? Quem lembra desse caso que eu atuo aí do menino Joaquim? O advogado da Natália Ponte, à época, lá em 2013, ela estava presa, o advogado dela não entrou com habeas corpus, e um advogado de São Paulo entrou com habeas corpus em favor dela. E o relator da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça concedeu a ordem para ela responder o processo em liberdade. Então não foi o advogado dela, não entrou com nenhum habeas corpus. Foi um advogado lá de São Paulo, que entendeu que ela não tinha responsabilidade sobre o crime e entrou com habeas corpus, o tribunal autorizou que ela respondesse o processo em
liberdade. Ou seja, habeas corpus, já vou até antecipar, como eu falei que ela não tinha participação, não. Habeas corpus não se discute se o sujeito é culpado ou inocente. Habeas corpus não se discute isso. Habeas corpus se discute se há um constrangimento ilegal afeto ao direito de locomoção ou não. Se aquela decisão que decretou a prisão está fundamentada, devidamente, concretamente fundamentada ou não. Não se diz olha, aquela prova tem que, para decretar uma prisão, tem que ter uma prova certeira para condenação. Não. Basta que tenha indícios de autoria e materialidade, estejam as hipóteses do artigo 312 e 313, devidamente fundamentado em fatos concretos retirados do processo, que a prisão vai ser legítima. Então o juiz tem que fundamentar em dados concretos para legitimar a prisão. Caso contrário, a prisão afigura-se de ilegal. Tá certo? Tudo bem? Então vamos falar agora das modalidades de habeas corpus. Existem vários tipos de habeas corpus que nós podemos elencar. O primeiro deles nós podemos falar um habeas corpus repressivo ou liberatório. O que significa isso? O habeas corpus repressivo ou liberatório significa que a prisão, o constrangimento ilegal afeto ao direito de locomoção, ele já ocorreu. Tá? Então você vai entrar com habeas corpus repressivo ou liberatório, cujo pedido será o quê? O que você vai pedir nesse habeas corpus liberatório? O próprio nome já está falando. Você vai pedir para liberar o sujeito que está preso. Então isso chama-se pedir o quê? O alvará de soltura. Então, se o sujeito está preso, você vai pedir que seja expedido o alvará de soltura, né? Que seja conhecido o habeas corpus. Você pode pedir uma liminar, nós vamos falar dessa questão da liminar, que é a urgência, quando tiver o perigo in mora e fumus boniuris, e entendo que se você alega que há um constrangimento ilegal, esse constrangimento ilegal que afeta a liberdade de ir e vir, ele sempre será urgente. Então sempre haverá o pedido de liminar em sede de habeas corpus, pelo menos é o meu ver, ao meu entender. Porque se você está dizendo que há uma prisão ilegal, ela tem que ser revogada imediatamente. A Constituição, salvo engano, artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, por si só, o habeas corpus já enseja um pedido de urgência, um pedido de liminar num habeas corpus repressivo, certo? Então o que você vai pedir é isso, que seja concedida liminar, no mérito seja concedida a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar se concedida, como já foi expedido o alvará de soltura, o sujeito já está em liberdade, né? Você só vai pedir que torne definitiva aquela liminar com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus que você está pleiteando, certo? Então esse é o habeas corpus repressivo ou liberatório. Um outro habeas corpus que nós podemos falar é um habeas corpus preventivo. Nesse caso, o cerceamento da liberdade ainda não ocorreu, mas ele está em vias de ocorrer. Tá? Então, o que acontecia? A gente utilizava muito. Antes do Supremo, agora, nessa última decisão do Supremo, que considerou ilegal, por maioria de votos, a prisão derivada de decisão do segundo grau, você tinha uma divisão, né? 5 desembargadores entendiam, o ministro Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, todos eles entendiam que não caberia prisão em segundo grau, ou seja, o artigo 283 deveria ser interpretado em conjunto com o princípio constitucional da inocência
e o sujeito só poderia ser preso após o trânsito julgado, exceto o caso de prisão preventiva, que poderia ser preso até o trânsito julgado. Qualquer um, se preenchidos os requisitos legais, pode ser preso preventivamente. Mas, ausente os requisitos da prisão preventiva, o sujeito tem o direito de aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade. Mas antes dessa decisão majoritária, que não admite mais a prisão derivada automática de decisão de segundo grau, existia uma divergência. Então, por exemplo, meu cliente, vamos imaginar lá atrás, antes desse julgamento, meu cliente ia ser julgado um recurso de apelação, ele estava solto. O que eu fazia? Eu entrava com habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo o quê? O direito dele aguardar o esgotamento de todos os recursos em liberdade, porque não tinha os requisitos da prisão preventiva e ele não poderia ser preso por decisão de segundo grau. Então, se caísse lá com o ministro Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, primeiro seria no STJ, depois no STF, né? Se caísse com o Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, né? Todos esses, eles não concordavam com a prisão do segundo grau. Então, eles concediam um habeas corpus preventivo para que, se meu cliente fosse condenado no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, por aquele motivo ele não poderia ser preso. Poderia ser preso preventivamente, se aparecesse lá no processo dados concretos que autorizassem a prisão preventiva. Se não aparecesse, só pelo fato de ter um julgamento mantendo a sentença condenatória em segundo grau, ele não poderia ser preso. Então a gente entrava com habeas corpus com esse fundamento. Certo? Esse é o habeas corpus preventivo. Eu vou explicar mais desse habeas corpus preventivo. Um exemplo clássico, né, que eu dou até para vocês fazer uma peça, talvez eu darei até esse exemplo. O delegado baixa uma portaria dizendo o seguinte: olha, a partir da semana que vem, todas as prostitutas ou prostitutos que estiverem lá na Avenida Brasil, eu vou recolher todos e levar todo mundo para a delegacia. E baixa essa portaria, fala que a semana que vem, até o dia... Semana que vem, dia 1º? Hoje é dia... até o dia 1º. Quem estiver lá exercendo a prostituição, ele vai levar todo mundo para a delegacia. Baixa essa portaria. Bora. Então, o que acontece? Essas prostitutas ou prostituto, eles podem entrar com habeas corpus preventivo para evitar que se caracterize uma prisão ilegal, porque a prostituição não é crime. O exercício da prostituição não é crime. Pode ser que alguns atos relacionados ao exercício da prostituição possa caracterizar crime. Atentado, ato obsceno, perturbação sossego, uma contravenção, mas a prostituição em si não é crime. Então, se a prostituição não é crime, como o delegado está avisando que vai levar todo mundo para a delegacia, então esse pessoal poderia propor um habeas corpus para evitar que ocorra uma prisão absolutamente ilegal e arbitrária. Esse seria um exemplo de habeas corpus preventivo. E nesse caso, o que você pediria no habeas corpus preventivo? Pediria que uma liminar, para que, já que vai ser semana que vem, você precisa de urgência, uma liminar para que seja expedido o quê? O salvo-conduto, que por aquele motivo descrito naquela portaria, aquelas pessoas não, isso é individualmente, né? Não existe a possibilidade de um habeas corpus, propor um habeas corpus sem a descrição, a caracterização do nome, ou seja, um habeas corpus anônimo, isso não existe, é qualquer pessoa, mas você tem que se identificar também o paciente, identificar também a autoridade coatora, certo? E você vai assinar esse habeas corpus, tá? Então você vai pedir o salvo-conduto, que naquela situação, aquelas pessoas, aquelas prostitutas ou prostitutos não poderiam ser presos, porque você entendeu que é ilegal, e realmente é ilegal, e o juiz certamente ia deferir uma liminar em sede de habeas corpus nesse sentido. Isso é um habeas corpus preventivo. Você vai requerer que espeça-se
o salvo-conduto, né? Para evitar que a pessoa anda com esse documento na mão. Se alguém vir prender ela por esse motivo, ó, tá aqui, ó. Eu tenho uma ordem aqui que te proíbe de me prender. Certo? Então isso é habeas corpus preventivo. Tá certo? Eu vou explicar mais também, falar mais em habeas corpus preventivo agora, quando eu falar do habeas corpus para garantir o silêncio da testemunha. Isso é importante. Quem acompanhou, acho que vocês já eram, acho que não eram meus alunos ainda. Eu fui advogado naquele caso, daquele menino que foi encontrado morto, eletrocutado numa escola municipal aqui de Ribeirão Preto. Alguém lembra disso? Faz pouco tempo, acho que faz uns, sei lá, um ano e meio, sei lá, 2 anos por aí. E eu fui contratado pela secretária municipal da educação, porque ela tinha sido intimada. Então tinha uma investigação da polícia em andamento, tinha uma sindicância na prefeitura em andamento para responsabilizar, para buscar responsabilizar a diretora, se ela foi omissa, ou a secretária municipal da saúde. Então, existia uma CPI na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E aí a secretária municipal da educação me procurou, que ela tinha sido intimada pela CPI, e ela estava temerosa em comparecer lá na CPI. E eu, em consulta com ela, falei, não, realmente é uma situação difícil, porque eles podem lhe pressionar, fazer com que você fale, nós sabemos isso, porque a diretora falou isso. Se a senhora não falar a verdade, nós vamos dar voz de prisão por falso testemunho. E de repente, não é o caso, estou exemplificando, de repente, se a diretora falasse a verdade, ela poderia estar confessando um crime. E a Constituição, ela não autoriza, né, ninguém a produzir prova contra si mesmo. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu entrei com habeas corpus preventivo para que ela não fosse obrigada a responder todas as perguntas que as autoridades parlamentares fizessem para ela naquela sessão na Câmara Municipal, a qual eu acompanhei durante o seu depoimento. Porque, imagine, e eles fazem isso, se vocês prestarem atenção, quem vai depor lá nas comissões parlamentares de inquérito do Senado da Câmara Federal, sempre estão lá com habeas corpus, porque, olha, eles têm poderes próprios de autoridades judiciais. Então, o que eles podem fazer? Olha, eu vou te dar voz de prisão por falso testemunho. A testemunha veio e falou isso, você está falando totalmente ao contrário, você vai sair presa daqui. Então, imagine, e se a pessoa responder aquilo que ela sabe, for uma confissão do crime, ela é obrigada a confessar um crime? Não. Então ela tem o direito de se manter em silêncio. E aí o habeas corpus preventivo nesse sentido, né? Então estava marcado para um dia, ela ia ser ouvida, acho que ela me procurou no começo da semana, ela ia ser ouvida numa quinta ou sexta-feira. Então eu fui lá e consegui um liminar para ela em sede de habeas corpus. Outro exemplo, aquele caso também que eu atuei, as moças que acusaram a Darcy Vera de estar vendendo casas de Coab. A Darcy Vera e a irmã dela estavam envolvidas. Aquele caso das casas de Coab. Eu fui advogado das 3 que acusaram a Darcy Vera de participar desse comportamento, né? Depois a Darcy Vera não encontrou a investigação, não chegou até ela, que fique bem claro isso, que ela não teve, nem a irmã, participação alguma. Mas as minhas clientes foram convocadas a depor na CPI. E na CPI você vai depor como testemunha. Porque se você fosse depor como investigado, como indiciado, você tem o direito de permanecer em silêncio, você não precisa de habeas corpus. Então, nesse caso também, eu impetrei um habeas corpus para as 3, e elas chegaram para depor na Câmara Municipal com a liminar. E o presidente, por incrível que pareça, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhor Walter Gomes, que foi meu colega de faculdade, né? Estudou junto comigo de 1989 a 1992, né?
ele foi meu colega de turma. Então eu cheguei lá já com e o Heráclito, que era o advogado dele, que foi meu professor. E eu cheguei lá com habeas corpus, onde, como se diz entre aspas, quebrei as pernas, que eles não puderam fazer aquilo que eles queriam, que era pressioná-las sob pena de prender, para elas acusarem, para elas falarem, tá? Então foi concedida a liminar. E outra questão também, eu atuei num caso aqui também de um sindicato, onde os diretores dos sindicatos receberam uma intimação para depor perante a autoridade policial. Só que eles receberam uma intimação, não estava escrito que eles iam ser interrogados ou iriam depor como investigado, só para depor. Bom, se fosse como investigado, chegar o delegado ia falar, olha, vocês não são obrigados a falar, vocês podem permanecer em silêncio. Eu iria estar acompanhando e tudo bem. Mas se chega lá o delegado e fala, não, eu vou ouvir vocês dois aqui como testemunha, eram 5. Vocês dois aqui como testemunha. E eu sei que vocês sabem que os outros 3 são culpados, porque eu tenho aqui a prova. Se vocês não confessarem aqui o comportamento dele, eu vou prender vocês dois por falso testemunho. Eu não sabia qual era a intenção do delegado. Então o que eu tive que fazer? Eu entrei com habeas corpus preventivo, pedindo um salvo-conduto, para que eles não fossem obrigados a responder, se caso fossem ouvidos como testemunhas, não fossem obrigados a responder todas as perguntas que lhe fossem formuladas naquele momento. Tá? Então o juiz concedeu a liminar e determinou que se expedisse então o salvo-conduto, que eles não poderiam sofrer nenhuma consequência referente à liberdade de locomoção e eles não estavam obrigados a responder todas as perguntas ou nenhuma das perguntas que lhe fossem feitas pela autoridade policial, certo? Então esse é um habeas corpus visando o direito ao silêncio da testemunha para que ela não possa se autoincriminar em respondendo aquela pergunta, caso a resposta seja a confissão de um crime, por exemplo. Certo? Então a Constituição garante isso, o direito à não produção de prova contra si mesmo. Então imagina, a própria testemunha produzindo prova contra ela mesma. Certo? Então habeas corpus para isso também. Tá? Então nós falamos já 3 modalidades de habeas corpus. Esse é um habeas corpus preventivo também. Existe um habeas corpus também para trancar o inquérito policial. Vamos imaginar que o delegado instaurou inquérito por conta própria, no trabalho ali, veio uma notícia crime, ele instaurou inquérito policial de ofício, através de portaria, e começou a investigar um crime que ocorreu em 1960, um crime de homicídio. E aí intimou o autor do crime de homicídio, né, porque o inquérito já estava andando, ele intimou, falou, vou te interrogar nesse crime de homicídio aqui que você praticou. Olha, a pergunta é, tem justa causa para aquela pessoa que cometeu um crime em 1980, que não foi descoberto e já se passaram mais de 20 anos, já ocorreu a prescrição, para que ele responda o processo, responda o inquérito policial? Existe justa causa para isso? Não, não existe justa causa para isso. Não existe justa causa para isso. Então, como que ele está respondendo o inquérito? Então, você vai utilizar o habeas corpus visando o quê? O trancamento do inquérito policial. Se for o delegado que fez de ofício, você entra perante o juiz de primeiro grau para que o juiz determine o trancamento. Agora, se foi o juiz que requisitou a instauração de inquérito policial, e aí o delegado é obrigado a instaurar, aí o juiz e a autoridade coatora, você vai entrar com habeas corpus lá no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, se for no âmbito federal. Tá certo? Depois nós vamos falar direitinho dessa questão da competência para apreciação dos habeas corpus. Essa é uma matéria importante também. Certo? Então, esse habeas corpus seria para trancar, para paralisar, encerrar o inquérito policial. Certo? Porque não há justa causa. Mas o que tem a ver o direito de locomoção? Ele não está sendo preso. Mas e aí? E se o delegado representa um pedido de prisão temporária, um pedido de prisão preventiva contra ele?
E se ele responde o inquérito e vem no relatório, o delegado pede a prisão dele? Não existe um risco aí, ainda que indireto, envolvendo direito de locomoção, respondendo o processo? Por isso que não cabe mandado de segurança. E sim habeas corpus, porque envolve o risco de locomoção, ainda que indiretamente. E tem risco de locomoção envolvido. Então esse habeas corpus seria com a finalidade de trancar o inquérito policial, acabar, paralisar o inquérito policial, porque o delegado não pode arquivar, né? Artigo 17º do Código de Processo Penal. Mas vai vir uma ordem do tribunal e fala, olha, tranca o inquérito, acaba com esse inquérito, paralisa o inquérito, arquiva esse inquérito. O tribunal vai determinar. Ou o juiz, se caso for o delegado que instaurou o inquérito policial de ofício. Certo? Ou mediante requerimento também, né? Ou representação. Certo? Tudo bem? E mais uma modalidade. Existe outra modalidade de habeas corpus, é para trancar a ação penal. Esse é um habeas corpus interessante. Por quê? Para que nós já estudamos denúncia e queixa. Um dos requisitos da denúncia e queixa é que tenha que ter ela não pode ser inepta, tem que ter as condições da ação, não pode existir nenhum pressuposto processual que impeça o início regular de um processo e deve haver justa causa, ou seja, o lastro mínimo probatório, pelo menos indícios de autoria e materialidade, do comportamento criminoso. Nesse caso, o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Na ausência dessas condições da ação, ou na existência de um pressuposto que impeça o desenvolvimento regular de um processo, você pode entrar com habeas corpus visando o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Quer ver um exemplo bem claro? Crime contra a ordem tributária. O promotor foi lá, fez uma investigação, pegou lá o procedimento administrativo que não tinha terminado ainda, falou que já tinha indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia, o juiz recebeu. Esse é um caso clássico, que se você entrar com habeas corpus, o tribunal vai mandar trancar o inquérito policial. Aliás, a ação penal, desculpa, trancar a ação penal. Por quê? Não terminou o processo administrativo ainda. Como que o promotor pode oferecer denúncia para um crime contra a ordem tributária se o fiscal da Receita, se o auditor da Receita não terminou o processo de administrativo e disse o seguinte: olha, aqui houve uma sonegação de imposto, olha, aqui houve uma sonegação de documentos, artigo 1º ou 2º da Lei 8.137 de 1990. Então, nesse caso, vocês entenderam como que não há justa causa? Ou esse exemplo que eu dei, um crime que ocorreu em 1960, o delegado investiga, manda para o promotor oferece denúncia, o juiz recebe a denúncia. Aí eu pergunto, há justa causa para que alguém responda um processo lá no Poder Judiciário por um crime que ele cometeu em 1960? Não há justa causa. Então, se você entrar com habeas corpus dizendo que já houve a prescrição, o tribunal vai determinar o quê? O trancamento da ação penal. Vai paralisar a ação penal. Paralisar, acabou a ação penal. Trancou. Certo? Um exemplo que eu dou sempre, que eu atuei nesse caso, em Minas, eu fui contratado, o sujeito tinha uma casa daquelas máquinas que limpa, beneficia, aliás, café, arroz, tira toda a casca, deixa só o grão do café, do arroz, e aquilo solta uma fuligem, certo? E o promotor, o que ele fez? Ele pegou o depoimento ali, é bem no final, a última rua da cidade, essa empresa. E o promotor pegou testemunho ali das pessoas que moravam ali perto, do outro lado da rua, dizendo, a criança já ficou doente, juntou receita médico, criança doente por causa do pó que soltava lá. Tá certo. E aí o promotor entrou com uma denúncia sobre crime ambiental. E o juiz recebeu a denúncia. Aí eu fui contratado.
Bom, o que eu verifiquei? Bom, como que se provou a materialidade delitiva no crime ambiental? Primeiro, tinha que ter uma perícia para dizer que aquela quantidade de fuligem ali, de pó, que estava saindo ali das máquinas, ela estava caracterizando uma poluição ao meio ambiente. Sem essa perícia, só ficou a prova testemunhal. E todo crime que deixa vestígio é imprescindível a prova pericial. A prova testemunhal não pode suprir a prova pericial nos crimes que deixam vestígios. Então o que eu fiz? Eu entrei com habeas corpus visando o quê? O trancamento da ação penal. O tribunal deu a liminar, mandou suspender o andamento. Então o processo ficou suspenso, estava marcado o interrogatório do meu cliente.